Alô pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui do nosso canal Teologia Liberada. Eu sou o pastor Veridiano e hoje eu gostaria de refletir com vocês na seguinte temática: o embelezamento do mal, Netflix e afins. E se você não é inscrito no nosso canal, se você caiu aqui de paraquedas através das pesquisas do YouTube, eu peço que você se inscreva para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, sem mais demoras, vamos soltar a vinheta e iniciar a reflexão de hoje. Quem é que nunca alugou uma fita VHS, uma fita cassete, para passar o final de semana assistindo um bom filme? Quem é que nunca passou suas madrugadas baixando filmes da internet? Ou quem é que nunca utilizou um emulador para baixar filmes em streaming? Pois bem, se você já fez alguma dessas coisas, fica tranquilo que nós não estamos demonizando você aqui, tá bom? Nem condenando você ao inferno. Estamos aqui mostrando para você que a Netflix é um fenômeno que veio para tomar o lugar desse tipo de coisa que a gente fazia no passado, até meados dos anos 2000. Então, o fenômeno da Netflix é um fenômeno que surge a partir do ano de 1998 e os seus criadores revolucionaram o mercado de aluguel de vídeos. Hoje, estima-se que mais de 148 milhões de pessoas têm a assinatura do Netflix. Conforme os dados da página Admirável Curioso, que eu vou deixar aqui no link da nossa descrição, 190 países do mundo contêm a Netflix. Cerca de 300 milhões de pessoas assistem o conteúdo da Netflix diariamente. E estima-se que 15% de toda a internet do mundo seja consumida no fenômeno Netflix. Um outro ponto interessante sobre a Netflix é o artigo que você vai encontrar aqui no link da descrição da revista Vogue Itália. Então, neste artigo, o autor estima que, desde a década de 90, a Netflix possui uma base de dados e que as decisões são tomadas através desses dados que eles possuem. Então, eles analisam o perfil do consumidor mediante essa base de dados. Então, aqui nós começamos a entender o que é o fenômeno Netflix em seus números. Então, a Netflix é um fenômeno de streaming, de distribuição de conteúdos em streaming, filmes, séries, animações e etc. Tá bom? E eles contêm toda essa base de dados à disposição para a produção dos seus conteúdos. Superada essa primeira parte, que nós estamos entendendo o que é a Netflix, nós precisamos entender que a Netflix é o principal conteúdo, mas a Netflix não está sozinha nesse mercado. Nós temos o Amazon Prime, nós temos o Disney Plus e etc. Mas a Netflix é o nome mais importante, é o nome mais conhecido. A Netflix, ela oferece um entretenimento barato e alienante para o seu público. Aqui nós não estamos demonizando, tá bom, a Netflix nem o fenômeno. Muito menos nós estamos condenando quem consome esses conteúdos, tá bom? Estamos apenas analisando a situação. Bem, o que eu quero dizer nesse segundo ponto. A Netflix produz esse conteúdo barato e alienante. Por quê? Certos bens de entretenimento, certos bens culturais, na nossa realidade brasileira, eles são de difícil acesso. Por exemplo, se você quer assistir um show de uma banda que você gosta muito, então minimamente você vai gastar entre 500 e 600 reais, dependendo do show. Dependendo da peça teatral que você vai assistir, você vai gastar também uma quantidade de dinheiro muito significativa. Então a Netflix, ela aparece como um entretenimento mais popular, um entretenimento para a massa alienada. Então nesse sentido você vai pagar uma assinatura entre R$ 21 e 45, 50 reais no máximo. Então perceba que esse conteúdo é um conteúdo barato, um conteúdo de fácil aquisição pela população de maneira geral. Sabendo que a Netflix possui todos esses dados, mais de 20 anos de base de dados, que eles tomam decisões conforme esses dados, então eles analisam o perfil do consumidor, as suas decisões, as suas características, e a partir disso daí, os produtores de conteúdo da Netflix vão produzir os seus conteúdos. E por que nós falamos que esse conteúdo ele é alienante? Pelo seguinte, porque muitos daqueles conteúdos eles estão completamente fora da realidade.
eles estão completamente fora da literatura, das artes e tudo mais. E com isso, nós não estamos sendo contra a produção desse conteúdo. Muito pelo contrário, estamos apenas alertando que 70% dos consumidores da Netflix, eles fazem regularmente maratona para assistir aqueles conteúdos. Eu, por exemplo, já fiz maratonas. Então não é uma coisa de se estranhar, não é uma coisa para você condenar as pessoas que fazem isso. Contudo, quando você dedica o seu tempo livre, o seu tempo que deveria ser para repousar, para estudar para o concurso público, tá bom? Para se preparar, para fazer uma atividade da igreja, para fazer uma escola bíblica dominical, ler um livro, você, ao invés de fazer isso, você fica nas maratonas do Netflix. Então aqui está o perigo desse fenômeno. Uma outra coisa interessante é que a Netflix, as pessoas que produzem o seu conteúdo, elas refletem nesse conteúdo a sua visão de mundo relativizada e deslocada de realidade. O que isso significa? Vocês podem notar que a maioria dos conteúdos virais da Netflix, tá certo? Eles são produzidos em base aos interesses do consumidor e às vezes contra as convicções desses consumidores. Em que sentido? Existe uma expressão francesa que fala assim, par scandale. O que isso significa? É você fazer sucesso mediante o escândalo, tá bom? Então, as pessoas que produzem o conteúdo da Netflix, elas apresentam uma visão de mundo da seguinte forma: os magos, as bruxas, os demônios, os satanás, eles não são tão ruins assim como a sociedade patriarcal, opressora, fundamentalista e o cristianismo nos apresentaram. Então eu vou mostrar para vocês um outro ponto de vista, que é o ponto de vista mágico, o ponto de vista correto, o ponto de vista da Netflix. Percebe? Então a Netflix, dessa forma, ela consegue, mediante um conteúdo viral e mediante um conteúdo feito para causar escândalo, tá bom? Colocar, implementar essa visão de mundo relativista e essa visão de mundo muitas vezes contrária ao cristianismo dentro das pessoas que passam todo o seu tempo livre consumindo o conteúdo da Netflix. Bem, pessoal, finalmente eu gostaria de fazer um contraponto teológico a respeito dessa situação. Quando nós nos deparamos com a epístola do apóstolo Paulo de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, o apóstolo Paulo, ele retrata a seguinte ideia, de que Satanás, ele é capaz de se tornar anjo de luz, tá bom? Então, nos nossos dias, essas coisas ruins, o mal, Satanás, Lúcifer, ele tem sido pintado para nós nas telas da Netflix como se fosse uma coisa não tão ruim assim, tá bom? Então, e uma outra coisa que nós encontramos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, o texto de Isaías diz o seguinte: ai daqueles que usam mal como sinônimo de bem. Então, justamente aqui nós encontramos uma base de fundamentação para fazer um contraponto a essa questão da Netflix. Então, se você dedica muito do seu tempo livre, muito do seu tempo que seria para entretenimento, com essas séries, com essas maratonas de série, eu recomendo a você a filtrar um pouco mais o conteúdo que você tem assistido, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes esse conteúdo vem mostrando, vem relativizando o mal com o bem, tá bom? Vem contrapondo certas coisas que são inaceitáveis à fé cristã, como se fossem coisas ultrapassadas, coisas fundamentalistas, coisas retrógradas, quando na realidade são princípios fundamentais da fé cristã. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão aqui do nosso canal Teologia Liberada. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. Deixe também sua contribuição nos comentários, que isso é muito importante para nós, tá bom? Então desejo uma ótima semana e até a próxima.